Vamos então continuar aqui. Nós paramos quando Saulo de Tarso prende Pedro, Simão Pedro, Filipe, prende João, né? E quando ele encontra Tiago ali ajoelhado lendo a Torá, e ele não prende, ele poupa o Tiago porque ele estava em reverência com a Torá, né, que são as leis mosaicas. E aí nós vimos a hora que ele estava saindo, e aí ele viu aquela cena de todos aqueles miseráveis, doentes, as crianças esquálidas, todos aqueles que podiam andar, estavam em volta de Simão Pedro, estavam ali chorosos, né? Nós paramos aqui quando ele diz, uma das crianças pergunta a Pedro, e se vos matarem? Tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. O Pedro responde, encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele, esclarecia Pedro bondosamente. Nesse instante surgiu a figura de Saulo que regressava. Contemplando a multidão de aleijados, cegos, leprosos e crianças que entupiam a sala, exclamou irritado: afastem-se, abram caminho. Alguns recuavam, espavoridos, apavorados, vendo os soldados que se aproximavam, enquanto os mais resolutos, os mais decididos, não arredavam passo. Um leproso que mal se punha em pé adiantou-se. O velho Samônio, recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, aproximou-se de Saulo com desassombro, sem medo. Nós precisamos saber para onde vão esses prisioneiros, disse com gravidade. Para trás, exclamou o moço tarsense, esboçando um gesto de repugnância. Perdão. Será possível que um homem da lei tenha de dar satisfações a um velho imundo? Os guardas armados tentaram adiantar-se para castigar o atrevido. No entanto, a lepra defendia Samônio dos seus ataques. Prevalecendo-se da situação, o antigo proprietário de Cesareia revidou com firmeza: o homem da lei não precisa prestar contas senão a Deus, quando no exato cumprimento dos seus deveres. Todavia, nesta casa falam os códigos de humanidade. Então ali ele está dando uma reprimenda a Saulo. O homem da lei só precisa prestar conta a Deus quando está cumprindo os seus deveres, como quem dizer, perguntando para ele, você está cumprindo os seus deveres? Todavia, nesta casa, falam os códigos de humanidade. Para vós, eu sou imundo, mas para Simão Pedro, sou um irmão. Prendeis os bons e libertais os maus. Olha o que ele está colocando para Saulo. Prendei os bons e libertai os maus. Onde é a vossa justiça? Credes somente no Deus dos exércitos? No Deus da arma, no Deus da luta, da força? É indispensável saberdes que se o Eterno, Deus, se o Eterno é o fator supremo da ordem, o Evangelho, o Evangelho de Jesus, nos ensina a buscar em sua providência o carinho de um pai. Então, se o Eterno é o fator supremo da ordem, a boa nova, o Evangelho de Jesus, ensina a buscar na sua providência, na providência de Deus, o carinho de um pai, o amor. Porque foi isso que Jesus veio trazer, o amor. Ouvindo aquela voz digna, que fluía da miséria e do sofrimento com um apelo de desesperação, Saulo quedara-se admirado, detia-se admirado. O mendigo, entretanto, depois de longa pausa, prosseguia resoluto. Onde estão vossas casas de arrimo, de amparo aos oprimidos da sorte? Quando vos lembrastes de um asilo para os mais infelizes? Enganai-vos
se supondes inércia em nossa atitude. Os fariseus levaram Jesus ao calvário da crucificação, privando os necessitados de sua presença inefável. Por haver praticado o bem, Estevão foi metido no cárcere. Agora, o Sinédrio requisita os apóstolos do caminho, né? Como eles eram chamados homens do caminho, os apóstolos do caminho são os pregadores. Apóstolo é aquele discípulo que passa a ser professor, que vai ensinar. Então, são aqueles que vão ensinar as palavras do Cristo. Agora o Sinédrio requisita os apóstolos do caminho, retribuindo-lhes a bondade com a escuridão do calabouço. Mas estáis equivocados. Nós, os miseráveis de Jerusalém, haveremos de lutar convosco. De Simão Pedro, nós disputaremos a própria sombra. Se vos negardes a atender nossas súplicas, importa lembrardes que somos leprosos. Envenenaremos vossos poços. Pagareis a perversidade com a saúde e com a vida. Então ele estava num discurso inspirado, ele estava num discurso que realmente tinha toda a razão, e aqui ele se perde no momento que ele ameaça, né, de contaminar as águas. Aí ele perde a razão, né? Ele perde ali os pontos principais que ele estava colocando. Nesse ínterim não pôde continuar. Ante a expectação angustiosa de todos, Saulo de Tarso sentenciou ríspido: cala-te, miserável. Onde estou, que te pude ouvir até agora? Nem mais uma palavra. E designando a um dos soldados, murmurou com desprezo: Sinésio, dá-lhe 10 bastonadas. É indispensável castigar-lhe a língua insolente e viperina, venenosa. Ali mesmo, à vista de todos os companheiros que se retraíam amedrontados, Samônio recebeu o castigo sem balbuciar uma queixa. Pedro e João tinham os olhos úmidos. Os demais doentes encolhiam-se estarrecidos. Terminada a tarefa, um grande silêncio dominava os corações ansiosos e doloridos. O doutor de Tarso rompeu a expectativa com a ordem de partida, a caminho do cárcere. 2 crianças pálidas acercaram-se então do ex-pescador de Cafarnaum, né, Simão Pedro, e perguntaram chorosas: Pai, com quem ficaremos nós? Pedro voltou-se acabrunhado e respondeu com ternura: As filhas de Filipe ficarão convosco. Se Jesus permitir, meus filhos, não me demorarei. O próprio Saulo intimamente estava comovido. Entretanto, não desejava trair-se a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. Pedro compreendeu que as lágrimas silenciosas de todos os tutelados humildes do caminho traduziam desvelado amor naquele momento de angustiantes despedidas. Em seguida a esse feito, o jovem tarsense desdobrou as energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente. Vamos lembrar que o nome cristão só vai ser criado lá na frente por Lucas. Mais do que se poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias Nazareno. Saulo prevaleceu-se dessa circunstância para fazer sentir, mais uma vez, o perigo ideológico que o Evangelho representava. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade
iniciara-se um êxodo, né, uma fuga, uma saída de grandes proporções. Os amigos do caminho, né, aquelas pessoas que eram simpatizantes com a casa do caminho, com os homens do caminho, então os amigos do caminho, com possibilidades financeiras, preferiam encetar a vida nova na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria. Os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos violentos iniciados com retumbância, né, com repercussão de escândalo público. E a gente precisa entender que essa atitude de Saulo fez com que aqueles que não tinham nenhum, não estavam ligando, colocaram, esses são galileus, né, o que vem de bom da Galileia, né, e não tinham o menor interesse, passaram a ficar curiosos, passaram a querer saber por que esses homens estão sendo presos, o que eles estão fazendo, o que tem nesse evangelho desse carpinteiro, né, que está movimentando tanto a cidade. E com isso Saulo acabou fazendo uma propaganda do evangelho de Jesus. Muitas pessoas procuraram depois conhecer os ensinamentos. Da mesma forma, né, que a queima dos livros em Barcelona, né, nós vamos lembrar que o professor Hippolyte Denisard Rivaio, né, o nosso querido Allan Kardec, o seu pseudônimo Allan Kardec, ele mandou o livro dos Espíritos para Barcelona e o bispo, né, de Barcelona juntou tudo na praça e queimou. E o Kardec ficou super revoltado, queria mover uma ação, queria colocar perdas e danos, estava muito bravo. Aí ele recebe uma mensagem, né, do Espírito da Verdade. Nós sabemos são os espíritos trabalhadores do Cristo que transmitiam a mensagem de Jesus, né? Então se denominava o Espírito da Verdade, dizendo para ele que aquela foi a maior propaganda que a doutrina, filosofia e ciência, né, que estava começando ali, doutrina espírita que estava começando ali, recebeu. Foi o que aconteceu aqui também. As personalidades mais eminentes eram metidas na prisão, incomunicáveis, mas os anônimos e humildes, os da plebe, sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal, onde se faziam os interrogatórios. Os guardas assalariados por Saulo para a execução do nefando trabalho excediam-se nos abusos. E aqui a gente para pensar que 2000 anos depois, né, hoje, não é muito diferente. Os ricos, se são presos, pagam fiança, saem rapidinho. Na maioria das vezes não são nem presos. Mas os pobres, e principalmente os negros e pobres, esses sim, são presos, encarcerados, esquecidos na prisão, e principalmente são os que mais sofrem os abusos, né, da polícia ou daqueles que se sentem no poder. Então, 2000 anos se passaram, infelizmente a coisa continua do mesmo jeito. Né, aqui ele fala dos abusos, né, dos soldados que se excediam. Aqui nós vamos um soldado perguntando: és do caminho do Cristo Jesus? Perguntava um deles, né, um soldado, a uma desventurada mulher com risinhos de ironia. Eu gaguejava infeliz, compreendendo a delicadeza da situação. Depressa, dize depressa, tornava o Belequim oficial, desrespeitoso. A mísera criatura empalidecera a tremer, refletindo nos pesados castigos que lhe seriam impostos, e retrucava com profundo temor: eu não. E que foste fazer nas suas assembleias sediciosas, né, de revoltosos, né, que conclamam a revolta? Fui buscar remédio para um filhinho doente, né, a resposta dela. Em face da negativa, o preposto do sinédrio parecia acalmar-se, mas logo exclamava um dos auxiliares: muito bem, a interrogada pode ir em paz.
Antes, porém, de retirar-se, manda o regulamento que se lhe aplique alguns golpes de chanfalho. Chanfalho é um instrumento cortante, normalmente uma adaga, uma espada velha, né, que não vai cortar tanto, mas vai machucar bastante, né? E aqui a gente vê o abuso do poder, porque não existia em nenhum lugar esse regulamento, né, de serem castigados. E era inútil resistir. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificaram-se punições de toda espécie. Das respostas do querelado, né, do acusado, dependiam o encarceramento, os açoites, o chanfalho, né, que é esse castigo com instrumentos cortantes, as bastonadas, as macerações e os apupos, né, as vaias, os gritos, os xingamentos. Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado, né, abominável, por todos os simpatizantes do caminho. Multiplicando energias, visitava diariamente os núcleos do serviço a que costumava chamar, abre aspas, expurgo de Jerusalém, fecha aspas, desenvolvendo atividade pasmosa, dentro da qual mantinha vigilância constante das autoridades administrativas, encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus, sem deixar arrefecer-se, né? Sem deixar esfriar-se o zelo religioso do Sinédrio. Dentro de uma semana, após as prisões efetuadas na igreja modesta, realizava-se a memorável sessão em que Pedro, João e Filipe deveriam ser julgados. A assembleia excepcional despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as personalidades eminentes do farisaísmo dominante. Gamaliel compareceu, dando mostras de profundo abatimento. De modo geral, comentava-se a atitude dos mendigos que, não obtendo permissão de ingresso, aglomeravam-se em longas filas na grande praça e protestavam em atroante vozerio, né, num vozerio extremamente barulhento. Debalde, em vão aplicavam-se-lhes bastonadas a torto e a direito, porque a turba de miseráveis assumira proporções nunca vistas. O quadro era curioso e alarmante. Tomar providências para correr com a massa parecia tarefa impossível. Os peregrinos e os doentes contavam por centenas numerosas. Era inútil reprimir nos pontos isolados o que somente vinha a agravar a revolta e desesperação de muitos. Perdão. Em altos brados, reclamavam a liberdade de Simão Pedro, exigiam em tumulto a sua libertação, como se exigissem um legado de seu legítimo direito. No salão nobre, não só os assistentes comentavam o fato, mas também os juízes não dissimulavam profunda impressão. O próprio Anás contava o assédio de que vinha sendo objeto por parte dos favorecidos de Jerusalém. Alexandre alegava que a sua residência foram centenas de aflitos a solicitar-lhe os bons ofícios a favor dos prisioneiros. Saulo, de vez em quando, respondia a um ou outro com rápidos monossílabos. Sua fisionomia carregada traduzia propósitos inferiores relativamente ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam à sua frente, no fundo da sala, humildes, serenos, no banco dos criminosos comuns. Viu-se então que Gamaliel se detinha com o sumo sacerdote em conversação íntima, que durou alguns minutos
e despertava grande curiosidade entre os colegas. Em seguida, o venerando doutor da lei, Gamaliel, chamou o ex-discípulo, Saulo de Tarso, para um entendimento particular antes de iniciarem os trabalhos. Os colegas perceberam que o rabino tolerante e generoso ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno. Qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Interrogou o velhinho com bondoso interesse, logo que se viram distanciados dos grupos rumorosos. Sendo eles galileus, disse Saulo enfático da sua autoridade, não lhes será conferido o direito da palavra no recinto, de maneira que já deliberei a punição que lhes cabe. Vou propor a morte dos 3 com a de Estevão, pelo apedrejamento. Eles, por serem galileus, não tinham o direito à palavra como Estevão teve, porque Estevão é da tribo de Isacar. Então, só os que eram da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, por isso que a gente fala judeu, só os que eram judeus, dessas tribos, todos são hebreus, galileus são hebreus, samaritanos são hebreus, todos ali, naquela região eram hebreus, descendentes de Abraão. Mas só aqueles, principalmente da tribo de Judá, que são chamados judeus, tinham direito à palavra no Sinédrio. E Isaacá é uma tribo que tinha esse direito. Os galileus, como estão no norte, mais para o norte ainda, os samaritanos, que são considerados párias, não têm direito a nada, os galileus não tinham esse direito. Aí nós vemos que Gamaliel fica assombrado. O que dizes? Exclamou Gamaliel surpreso. Não vejo outro recurso, disse o moço tarsense, Saulo ainda, Saulo de Tarso. Precisamos extirpar pela raiz os males que começam. Acredito que, se encararmos o movimento com tolerância, teremos o prestígio do judaísmo abalado por nossas próprias mãos. Entretanto, Saulo, replicou o velho mestre com profunda bondade, devo invocar o ascendente que tenho em tua formação espiritual para defender esses homens da pena de morte. Vamos lembrar que Gamaliel foi o mestre de Saulo de Tarso. Gamaliel é o rabino ali do Sinédrio, que quando ele se aposentar, quem vai substituí-lo vai ser Saulo de Tarso. E Gamaliel, como um homem muito ciente da vaidade humana, conhecedor do discípulo, conhecedor de Saulo de Tarso, ele sabia que ele tinha que conversar com Saulo longe de todo mundo, para que ele pudesse interceder com Saulo por Simão Pedro, por Filipe, por João, para que a ideia lá no Sinédrio parecesse ser de Saulo, porque ele conhecia a vaidade, conhecia o orgulho exacerbado de Saulo, e que se ele discutisse com Saulo, ele por orgulho aí sim que ele ia manter a ideia que ele tinha. Então ele, conhecendo tudo isso, ele está ali conversando com Saulo para fazer com que Saulo mude de ideia e que ele volte lá no Sinédrio e coloque como se a ideia fosse dele, para não mexer com a vaidade dele. Perdão. Então nós estamos... ele aqui apelando. Eu fui teu mestre. Eu tenho, autoridade para te pedir que eu estou aqui para defendê-los. O moço caprichoso fez-se lívido, pálido. Não se habituara a transigir nos seus conceitos e decisões. Vamos lembrar também que uma das normas do judaísmo
é honrar pai e mãe e respeitar muitos mais velhos. E ali, Gamaliel é como se fosse um pai para ele, porque foi o pai da instrução rabínica que ele recebeu. Ele passou a ser um rabino, né, ele vai assumir o cargo de rabino através das instruções rabínicas que ele recebeu por Gamaliel. Então, Gamaliel é como se fosse um pai para ele. Então, o moço caprichoso fez-se lívido, não se habituara a transigir nos seus conceitos e decisões. Sua vontade era sempre tirânica e inflexível. Mas Gamaliel fora de todos os tempos o seu melhor amigo. Aquelas mãos rugosas lhe haviam ministrado os exemplos mais santos. Delas receberam vasto potencial de socorro em todos os dias da vida. Compreendeu que defrontava um obstáculo poderoso na consecução integral dos seus desejos. O venerando rabino percebeu a perplexidade e logo insistiu. Ninguém mais do que eu conhece a generosidade do teu coração. Olha como o Gamaliel está começando, né, essa conversa com o orgulhoso Saulo. Ninguém mais do que eu conhece a generosidade do teu coração, e sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao zelo inexcedível na defesa de nossos princípios milenares, né? Os princípios da lei mosaica da Torá. Mas o caminho, como todos são chamados, está sempre entre aspas, mas o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade na renovação de nossos valores humanos e religiosos. Quem entre nós havia se lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Como que dizer para ele, quem dentro de nós do judaísmo se lembrou dos pobres, dos doentes, dos mais necessitados? Antes da tua diligência corretiva, visitei essa instituição singela e pude confortar-me na observação do seu excelente programa. O jovem doutor estava pálido, ouvindo tais conceitos que, a seu ver, eram um positivo sinal de fraqueza. Ele está ali vendo, achando que pela velhice Gamaliel estava enfraquecendo, né? Estava ali perdendo a razão. Mas será possível, disse admirado, que também vós tenhais lido o Evangelho dos Galileus? Estou a lê-lo, confirmou Gamaliel sem titubear. Olha a posição de Gamaliel ali. Estou a lê-lo, confirmou Gamaliel sem titubear. E pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Presinto grandes transformações em toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que estas minhas palavras devem ser guardadas por ti em penhor de mútua confiança. Né? Ele está colocando aquilo para o Saulo, mas sabe que Saulo vai guardar segredo, né? Em penhor ali de mútua confiança. Sumamente impressionado, o moço de Tarso não sabia o que responder. Presumia o mestre respeitável mentalmente prejudicado por excesso de lucubrações, de meditações. O mestre, porém, como se lhe adivinhasse o pensamento, acrescentou: não me suponhas mentalmente debilitado. A velhice no corpo não me apagou a capacidade de pensar e discernir por mim mesmo. Compreendo o escândalo que se levantaria em Jerusalém se um rabino do Sinédrio modificasse publicamente as convicções mais íntimas. Mas é preciso convir que estou falando a um filho espiritual. Então aqui o Gamaliel está colocando, seria assim um escândalo se alguém na minha posição, né, ele como rabino, um homem do Sinédrio, dissesse que estava ali estudando, ou que estava pensando ou crendo naquilo que o mestre Jesus colocou. Aquilo seria de abalar os alicerces, como a gente vai ver mais para frente, né? Quando
esse homem poderoso como Saulo muda de lado, realmente as coisas, né, a gente vai ver como o Sinédrio e toda Jerusalém ficam estupefatos, né? As coisas ficam completamente abaladas. É o que ele está colocando aqui para ele. Expondo sinceramente o meu ponto de vista, faço tão só para defender homens generosos e justos de uma sentença iníqua. Olha a colocação que ele faz aqui: iníqua e indevida. Está chamando a atenção do Saulo para dizer que o que ele está fazendo é uma iniquidade. Vossa revelação, exclamou Saulo de roldão, né, de sobressalto, decepciona-me profundamente. A revelação de que ele está ali lendo, estudando e vai meditar sobre as colocações de Jesus. Conhece-me de menino, né, o Saulo colocando, conheces-me de menino, e sabes que o homem sincero não se poderá preocupar com os que o elogiem ou lamentem no cumprimento do seu sagrado dever. E imprimindo carinhoso acento à voz, acentuou solícito. Agora aqui é Gamaliel. E imprimindo carinhoso acento à voz, acentuou solícito. Ali, né? Naquele amor, naquela amorosidade dele, né? Palavras de Gamaliel. Não me faças ir contigo nessa assembleia aos debates públicos escandalosos e atentatórios da feição amorosa que toda a verdade deve trazer consigo. Libertarás estes homens em atenção ao nosso passado de mútuo entendimento. É só o que te peço. Deixa-os em paz por amor aos nossos laços afetivos. Daqui a alguns dias não precisarás conceder mais coisa alguma ao velho mestre. Serás meu substituto neste cenáculo, porquanto tenciono abandonar a cidade em breves dias. E como Saulo hesitasse, continuou: não precisarás refletir muito tempo. O sumo sacerdote está ciente de que eu pediria tua clemência para os prisioneiros. Mas, e a minha autoridade? Interrogou o rapaz com orgulho. Como conciliar a indulgência com a necessidade de reprimir o mal? Nós estamos vendo aqui o tempo todo que o maior problema do Saulo, o tempo todo, é o orgulho e a vaidade. Toda autoridade é de Deus. Aqui Gamaliel, né? Toda autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos, meu filho. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Olha que colocação maravilhosa de Gamaliel. Toda autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos, meu filho. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Quanto à providência mais digna, cabível no caso, é conceder liberdade a todos eles. Todos? Perguntou Saulo num gesto de grande admiração. Como não? Confirmou o venerável doutor da lei, né, Gamaliel? Pedro é um homem generoso. Felipe é um pai de família extremamente dedicado ao cumprimento dos seus deveres. João é um moço simples. João tinha ali 19 anos por aí, né? Muito jovem. Estevão se consagrou aos pobres. Sim, interrompeu o moço tarcense. Concordo com a libertação dos 3 primeiros, com uma condição. Quem são os 3 primeiros, né? Simão Pedro, Felipe e João. Com uma condição: por serem casados, Pedro e Felipe poderão continuar em Jerusalém, restringindo suas atividades ao socorro dos doentes e necessitados. João será banido, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva.
já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transigir, né, para voltar atrás. Mesmo porque, para escarmento, quer dizer, para lição, pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. Então ele está colocando aqui, eu já disse que ele vai ser lapidado, eu já propus essa lapidação, eu não vou voltar atrás. E aí Gamaliel conhece o discípulo, né, que teve, ele conhece o orgulho, a vaidade de Saulo de Tarso. Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das palavras que a traziam. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto ao taumaturgo, ou seja, ele não voltaria atrás com aquele fazedor de milagres, né? Taumaturgo é fazedor de milagres. Quem era? Estevão, porque Estevão fez com que o orgulho e a vaidade de Saulo, né, chegasse ali no ponto máximo, porque ele se mostrou mais sábio, ele se mostrou mais conhecedor da lei que o Saulo. E isso para o Saulo ele não conseguia engolir, era algo que o orgulho dele não permitia. Ele, se pudesse, acho que ele mesmo matava Estevão com as próprias mãos. Então Gamaliel entendeu que ele não transigiria, ele não voltaria atrás em relação a Estevão. O velho rabino não insistiu. Para evitar um escândalo, entendeu que Estevão pagaria com o sacrifício. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, né, de Saulo de Tarso, que é seu ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, vamos lembrar que tanto o Sinédrio como os romanos deram poderes, né? Então ele era ali o homem mais poderoso, porque ele tinha os poderes dados pelo Sinédrio e tinha os poderes de polícia, né, dos soldados que estavam sob o comando dele, dado pelos romanos. Então, aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter clemência para os 3 homens justos, consagrados ao bem comum. Então, está colocando aqui, ele já tinha conseguido bastante. Compreendendo a situação, acentuou o respeitável rabino, né? Pois bem, seja assim. Gamaliel entende que não vai conseguir mais do que isso, que seja assim. E com um sorriso de bondade, deixou o moço algo preocupado e perplexo. Daí a instantes, com surpresa geral da Assembleia, Saulo de Tarso, da tribuna, propunha a libertação de Pedro e Filipe, o banimento de João, e reiterava o pedido de apedrejamento para Estevão, por considerá-lo o mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres, né, as sugestões, com satisfação, até porque eles estavam muito preocupados com aquela turba de leprosos, de mendigos, que há centenas, né, que inundavam ali a praça, né, o medo deles do que poderia acontecer. Então, por isso que ele diz, as autoridades do Sinédrio, apreciando as sugestões com satisfação, por saberem que a medida agradaria a turba numerosa, né, que estava lá fora, afirmaram seu unânime consentimento. E a morte de Estevão foi aprazada, foi combinada para uma semana depois, convidando Saulo, os amigos, para a triste cerimônia. Então, convidando Saulo, convidou a todos, né, os amigos, para a triste cerimônia pública a que ele próprio haveria de presidir. Então, Saulo se coloca aqui que ele mesmo vai presidir o apedrejamento e convida todos a participarem, né, daquela triste situação, né, o apedrejamento, a sentença de morte que foi dada a Estevão. E aqui nós terminamos o 7º capítulo dessa primeira parte, e a semana que vem nós veremos o 8º capítulo, a morte de Estevão. Até lá!